Então, Esdras, lá em Lamentações, ele está querendo dizer que a disciplina, ela tem início e tem fim. Ela é completa, ela é perfeita, ela é inteira. Quando alguém quebra a aliança, quando alguém desobedece a Deus, muitas vezes a nossa mente enganosa diz o seguinte: não vai acontecer nada. Se acontecer, arruma um advogado, ou corre para a igreja e pede oração. Aí você se livra, você se faz alguma coisa boa para alguém, e aí você se livra de um possível sofrimento. Barganha lá com Deus. De repente, quando chegar lá, passa de fininho, abraça alguém assim e entra junto na presença de Deus. É isso que acontece quando traficantes estão vindo de algum país, vão entrar com droga no país, eles se juntam a uma família. Começam a bater papo, estão ali junto com a família, pensando que estão enganando a Polícia Federal, as polícias do aeroporto, só porque vê ele com uma família. Imagine, criança, tudo. Essa pessoa pertence a essa família. Só que a inteligência já está tão acostumado com isso, que ele já sabe se sentou junto, se não sentou, quem comprou a passagem, se foi uma passagem mesmo. Então, tem vários fatores que vai identificar a pessoa e já vai identificar nessa situação. E nossa mente acha da mesma forma, que nós podemos corromper, driblar, quebrar a aliança, desobedecer a Deus, e a gente dá um jeitinho. Ou, se acontecer da gente ser pego, não vai ser tão ruim assim. Eu suporto. Eu trabalhei no seminário e a gente tinha várias regras com o seminarista. E uma das coisas que entristecia muito é seminarista que chegava lá para o responsável pela área de vida e falava assim: o que acontece se eu fizer isso? Ele já ia verificar qual o preço que ele tinha que arcar para se valia a pena ou não. É assim que funciona o coração do ser humano. E algumas vezes ele entra numa arapuca, ele é pego, aí ele parece que ele sofre, e agora nunca pensei em fazer isso, que coisa tal, o que eu faço para resolver o problema? E aí então ele vai, ele clama, ele se mostra-se muito apegado a Deus, aberto para Deus, aí aquele sofrimento momentâneo vai se diluindo, ele vai ficando firme, vai resistindo àquilo. Quando acaba, ele se tornou nada mais do que um doutor em pecadaria. Agora ele já sabe como fazer a coisa de uma forma que ou ninguém descubra ou assim, que ele saia bem da história. O texto de hoje, ele é quase que um relato de uma situação que a gente olha assim, a gente pergunta: por que está na Bíblia? O autor desse livro aqui, do livro de Juízes, é Samuel. É o último juiz, é o último profeta do livro de Juízes, e ele vai preparar todo o ambiente, a situação ali, para a época do reino de Israel. Ele vai introduzir Saul, ele vai ser o profeta que vai trazer Saul, e depois de Saul ele vai então introduzir Davi, que vai substituir Saul. Então ele vai escrever essa transição, que foi de Josué, a conquista da terra prometida, o povo seguindo a aliança, tendo aliança para administrar ali na terra prometida, e durante esses 400 anos o povo não obedeceu a Deus. Sempre estava querendo, achando que o problema deles é que Deus deixou eles na mão. Não colocou ninguém para liderar, um rei que eles pudessem seguir e obedecer. Deus tinha dado tudo aquilo que conduziria eles a viver uma vida de harmonia, uma vida boa em sociedade, prosperidade, e revelar e refletir a glória de Deus para as nações ao redor, e para ter vitória. Deus falou: se vocês obedecerem esses mandamentos, eu estarei com vocês, essas bênçãos seguirão, e aonde vocês estiverem, não importa quem, se for a natureza, se for insetos, não importa quem seja contra vocês, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Então a gente viu aqui,
Baraque, vimos Gideão, tendo vitórias assustadoras, assim, triunfos fantásticos. Por quê? Porque ao obedecerem, ao crerem que Deus era um Deus poderoso e confiarem que Deus podia fazer uma obra fantástica, eles triunfaram por causa da fé. Porque Deus estava com eles. Mas em vários momentos, e mesmo tendo uma nova geração, o povo quebrava a aliança. Esquecia de Deus. E esse esquecimento de Deus é quase que estavam dizendo: não queremos mais o Senhor aqui, por favor, volte para o seu cantinho. Nós sabemos como cuidar, do nosso jeito é melhor. E nós vimos que Gideão, né, teve aquela vitória fantástica, e ele mesmo começa a cair. Termina bem, próspero, 70 filhos, concubinas, no caso aqui uma concubina cananita, que vai gerar o filho dele, Abimeleque, no qual ele colocou. E Gideão falou: olha, o povo falou: então reine sobre nós, Gideão. Ele falou: não, eu não reinarei, nem meu filho, o Senhor reinará sobre vocês. Só que ele vai e coloca o nome do filho de Abimeleque, que significa: meu pai é rei. Por que ele fez isso? E esse filho misturado, né, de Gideão com a cananita, que era o povo daquela terra, ele assume o seu nome e percebeu que ele não queria ser mais um dos irmãozinhos da estrangeira, um misto, né, de raça. Porque os outros 70, ele fazia parte de 70 irmãos, os outros irmãos poderiam reinar. Então ele vai até Siquém e fala: olha, tem 70 irmãos aí. Vocês querem que eles reinem sobre vocês? Vocês vão ter que sustentar eles. Vocês querem que eles governem vocês ou querem que só eu governe? Aí o povo de Siquém, ambicioso, querendo uma oportunidade, porque ele era daquele grupo ali, daquela terra ali, como se fosse irmão daquilo ali. Então, se a gente tem um com quem a gente tem relacionamento, que a gente tem o mesmo sangue, vamos querer esse um. E aí até eles deram dinheiro para Gideão, financiaram Abimeleque, para matar os outros irmãos. E mataram numa pedra como se fosse um sacrifício, como se esses irmãos de Abimeleque fossem animais. E Abimeleque contratou homens atrevidos, homens sem moral nenhuma, sem empatia nenhuma, que tinham prazer em fazer o mal. E eles foram lá e mataram os irmãos. Então, você vê que aqui o ambiente da nação de Israel está começando a ficar sanguinário. Aí Jotão, que era o filho mais novo que tinha fugido, ele, num dia da celebração assim, de Siquém, ele subiu num lugar alto, numa pedra alta, e ele grita e conta uma fábula, uma parábola das 3 árvores que queriam o rei. Quer dizer, para que árvores vai querer rei? Essa é a ideia de Jotão. Vocês estão querendo rei para quê? Se nós temos uma aliança com Deus, Deus se colocou para nos governar. E quando nós precisamos, Deus sempre levantou alguém para nos libertar. Então, para que viver usurpando algo que não é destinado a nós? Então, Jotão falou que nenhuma das árvores, cada uma tinha o seu propósito, o seu desígnio, as suas vidas, a sua história, cada uma estava satisfeita, deveria estar satisfeita, mas a nação de Israel não está. E aí, então, nenhuma das árvores quis, mas o espinheiro quis. E o espinheiro, então, convida as árvores: venham até debaixo da minha sombra. E aí, Jotão, na sua parábola, ele fala que, como não houve sinceridade de Siquém, do povo de Siquém, e como não houve sinceridade de Abimeleque, isto é, um está querendo usar o outro. A má intenção escondida ali, não há sinceridade. Se houvesse, então que Abimeleque fosse feliz e que o povo de Siquém fosse feliz. Jotão fala isso. Mas como não há, Abimeleque vai queimar o povo de Siquém. E o povo de Siquém vai queimar, destruir Abimeleque. Então Jotão lança uma maldição, mas como se fosse uma parábola, mas é uma maldição e também uma condenação, uma profecia do que vai acontecer. E o texto hoje fala exatamente aquilo que aconteceu. Então a ideia aqui é:
o usurpador, no caso de Abimeleque, é o instrumento de Deus para disciplinar o seu povo rebelde. Foi a mensagem anterior. Então a gente vê aquela história, para que Deus permite o usurpador? O povo Deus tinha libertado o povo através de Gideão, o povo esquece de Gideão, não é grato a Gideão, e pelo contrário, mata os descendentes de Gideão, dão poder a Abimeleque. Então, o povo está longe, e voltaram rapidamente a adorar Baal. Até quando Gideão estava vivo, ele mesmo desviou o povo para adorar uma estola, uma roupa que o sacerdote usava. Ele criou, ele mandou fazer para o povo adorar. Então, depois que Gideão libertou o povo, o próprio Gideão já começou a desviar o coração do povo, fazer com que eles vivessem de forma contrária à palavra de Deus. Quando surge Abimeleque, então, Abimeleque já promove, o povo está totalmente afastado. Então, o que fazer com uma pessoa que quer ser rei, aonde Deus não tinha nenhum chamado para isso, e um povo que quer ter um rei, e esse rei ser um conchavo? Isto é, e ao mesmo tempo adorando, servindo, se alegrando com Baal e dizendo, não queremos rei. O que fazer com um povo que está nesse nível? Então é o que nós vimos. Deus vai corrigir, Deus vai disciplinar, Deus vai purificar, vai trazer o povo a um estado de que aquele que não quer viver de acordo com a aliança, não merece estar ali, não pode estar ali. O povo de Deus está correndo perigo de se autodestruir, sumir da terra. Então, nós vimos no texto anterior, né, que o usurpador, o usurpador é um instrumento de Deus para Deus disciplinar e corrigir. Então, Abimeleque, ele vai... Por que Deus não o impede? Não, na maldade de Abimeleque, na maldade de Siquém, não há correção, não dá para colocar metiolato, não dá, a coisa tem que ser cirúrgica. Então, o próprio usurpador que se levanta, Deus vai usar ele como instrumento para purificar o seu povo, para disciplinar o seu povo, para corrigir a situação, para que o povo não se destruísse. Então, o próximo slide agora. O usurpador, a gente viu que ele é apoiado pelo clã. Não é um cara sozinho contra todo mundo. Isso é, o cara se levantou. Não, o povo queria. Pessoas que se levantam em nome de Deus e faz isso, faz aquilo que está contrário à Bíblia. Você fala, como esse cara conseguiu? O povo é cobiçoso, o povo quer. O povo sempre... A maior parte das pessoas que desprezam a Deus, elas estão, que vantagem eu levo nessa? Isso é gostoso para mim. Isso é bom para mim. E muitas vezes até pagam caro, como no caso do povo de Siquém, eles tiraram moedas, né, de prata lá do templo de Berite e de Baal e deram para Abimeleque matar os seus irmãos. Então, o povo não é forçado. O usurpador, ele encontra corações, mentes afáveis que têm o mesmo interesse. E aí, então, ele é apoiado pelo clã, ele seduz o coração, então ele aproveita e seduz por causa do engano que está no coração deles. Ele não tem afeição natural, mata os seus próprios irmãos. Ele sempre está buscando posição e glória, é o quanto importa para ele, é o seu status. É exortado com fábula, mas não adianta nada, mesmo que você conte, mas tenta explicar assim, de uma forma não intelectual, porque ele não está preocupado com isso, não está preocupado se você vai para as Escrituras, mas você... tenta abrir a cabeça da pessoa até com historinha infantil, mas na mente deles não entra. Mas pelo menos ficou registrado. E é o que a gente vai ver hoje, por que Jotão fez essa fábula. É inútil, não traz benefício nenhum, o usurpador não traz benefício, até que por um certo tempo parece que as pessoas estão ganhando, mudando de vida, estão satisfeitas, mas ele é perigoso, pode trazer muita destruição. Ele se aproveita do egoísmo, então... A campanha de marketing do usurpador sempre vai de encontro com a pesquisa de mercado que ele vê no coração desses egoístas, da população. É disciplinado perfeitamente por Deus. O nome de Jotão, o caçula, o irmão caçula de Abimeleque, significa Deus é perfeito. Ele vem com essa profecia
e Deus, então, vai disciplinar perfeitamente. Deus é Pai. Os pais não são Deus. Então, nós somos exortados pela palavra de Deus para disciplinar os nossos filhos. Algumas vezes a gente coloca a raiva, a gente coloca um sentimento negativo, uma ira. Algumas vezes a gente não sabe, a gente tira coisas dos nossos filhos, tira algum privilégio, que algumas vezes dá até resultado, mas a forma com que a gente faz não é, muitas vezes, perfeita. Mas aqui, uma coisa que a gente tem que aprender na Bíblia é que a disciplina de Deus pode doer, mas ela é perfeita. Ele sabe exatamente a dose, os mililitros da sua disciplina para corrigir e também para restaurar o seu povo. O texto hoje vai ser de Juízes 9, 22 e 57, que vai falar para nós que o reinado ímpio, quer dizer, Abimeleque conseguiu reinar, ele se tornou rei da nação de Israel, de uma época que Deus não queria. Deus não chamou ninguém para ser rei. O máximo que Deus chamou foi libertadores para uma época, que governava, que orientava o povo por um tempo, mas não era para ninguém para ser rei. Então, Abimeleque aproveitou aquela ânsia do povo depois da morte do seu pai, que queria o rei. Eles queriam que Gideão fosse rei. Então Abimeleque percebeu que era vantagem então ser rei, o seu coração egoísta, né? Então o reinado ímpio do usurpador chega a um fim trágico e vergonhoso. Alguém que quer buscar ser algo que Deus não permitiu para levar vantagem pessoal, pode ter sucesso por um tempo, mas vai ter um fim trágico e vergonhoso. Vamos ver o texto? Eu vou ler, fazer alguns comentários, a gente pensa em algumas coisas, e você talvez durante o texto, se você percebeu alguma coisa, alguma lição, então a gente pode até comentar no final. Samuel, quando escreve esse texto, ele não simplesmente está preocupado em narrar um texto, narrar a história. Ele está preocupado em deixar registrado o fato histórico, mas que a gente aprendesse essa lição. Vários lugares, no caso do Salmo 119, fala da lei do Senhor, é perfeita. Né? O versículo 11, como que é, Júlio, que você leu? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra não é, essa palavra que Davi fala, não é alguma coisa seletiva. Ele não pegou, isso aqui é bom para mim, vou guardar. Isso aqui é bom para mim, é muito importante isso aqui, vou guardar. Não, a palavra é o todo. Paulo, quando escreve a Timóteo, fala, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Quando você lê esse texto aqui, esse capítulo 9, você fala, qual o proveito disso? Primeiro que se você lê, vai dar uma confusão. Porque são nomes, são lugares, são eventos, e a gente não tem o conhecimento da geografia, então embanana bastante. Vamos tentar extrair lições desse texto, mesmo que a gente não guarde os nomes, mesmo que a gente não guarde os locais, a sequência dos eventos, mas você vai ver algo assim interessante. Aline, eu acho que passamos, né? Aquele. Você joga lá. Quando você era mais jovem, já chegou a ver isso? Né? Emil chegou a ver isso? A gente estava, no Brasil era tudo, Júlio, né? A gente estava lá programadinho, né? Chegava às 6 horas, a gente vinha em casa, jantava, comia alguma coisa, e de repente você está lá, né, meio tranquilo, lá com o jornalzinho das 7, depois o jornalzinho das 8, novelinha das 8h30 tal, e de repente você estava lá assim, né, tocava essa música, você, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu me lembro que essa música, esse vinheta aqui, o que mais tocou foi na época do Tancredo Neves. Como que está? Como que está? Que não tinha internet, você dependia da TV. Então, você tinha as notícias regulares, nos momentos regulares, que eram jornais. Mas, quando surgia isso,
E na época também das inflações, quando surgia isso, eu precisava prestar atenção, porque mudava a moeda, o OTN, o RTN, o RV, porque no outro dia tinha que já fazer os cálculos lá para calcular os preços dos contratos. Então era algo que dava atenção. O texto que a gente vê aqui é quase um texto que dá atenção. Esse texto aqui era um prato cheio para, se tivesse uma rede de TV na Globo na época, toda hora ia colocar: aconteceu isso, plantão, 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 um atrás do outro. Vamos lá para o texto, versículo 22. Abimeleque havia dominado sobre Israel 3 anos, um reinado curto. Se tornou rei e começou a governar Israel. Então o rei cobrava impostos, todo mundo tinha que mandar os tributos, todo mundo tinha que ser leal, não podia ter nenhum motim, nenhuma rebeldia, tinha que respeitar as ordens, as leis desse rei, para que tudo fosse de acordo com. Então, cada dia saía uma lei e todo mundo tinha que andar nos trilhos, porque senão desse mal. Olha o versículo 23. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos. Então, nesses 3 anos aqui, completou os 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Esse detalhe aqui, algumas vezes, tem pessoas que não aceitam que isso pode acontecer. Abimeleque está reinando. O povo de Siquém está aqui. Abimeleque seduziu o povo de Siquém para eles darem poder para ele poder governar. O povo de Siquém colocou Abimeleque para ser rei porque tinha interesse. Então não houve honestidade, sinceridade. É egoísmo. Tudo contrário a Deus. Então, o povo de Siquém foi contra Deus, porque Deus não queria o rei, e Abimeleque foi contra Deus e também usou o povo de Siquém para se empoderar, para se tornar o rei. Então, a ideia que a gente tem, não, Deus tem que abençoar isso, Deus tem que orientar, mesmo que Deus não queira o Abimeleque, Deus tem que ir lá ajudar ele a ser um bom rei, e o povo de Siquém viver em harmonia um ao outro, respeitando a autoridade. A gente usa até versículos bíblicos para isso. Mas tudo estava contra Deus. E aí Deus suscita, Deus faz com que, nesse ponto aqui, começa a haver problemas, acabar com a harmonia, começar a ter confusão. Como? Parece que o nosso Deus não pode fazer isso. Como que o próprio Deus pode, na sua própria nação, começar a fazer com que coisas aconteçam e o espírito das pessoas comecem a um querer intensamente fazer mal um para o outro? Parece que Deus é o Deus velhinho, Papai Noel, que está no céu, e sempre dando pipoquinha na boquinha de cada um, para todo mundo ficar contentinho, apesar de estar contra Deus. Tem um texto que fala na Bíblia que Deus mandou um espírito para atormentar Saul. Parece que essas coisas não têm nada, não está relacionado ao nosso Deus. Na mensagem passada ele falou que Deus usa o usurpador como instrumento para disciplinar o seu povo. Deus disciplina. Deus puxa a orelha. E o modo, muitas vezes, de Deus disciplinar é muito severo. Então chegou um ponto aqui que Deus começa a atuar para eles cumprirem a profecia de Jotão e para a disciplina acontecer, para eles receberem o salário da rebeldia contra Deus. Em primeiro lugar, a gente vê que parece que é difícil na nossa mente aceitar que Deus atue dessa forma, sem deixar de ser justo, puro, correto, santo. Mas Deus, então, suscitou um espírito de aversão, um negócio assim que as pessoas não querem. Está tudo em harmonia, estamos levantando, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas daqui a pouco, diariamente, o pessoal não quer esse Abimeleque. Será que Deus pode chegar num grupo que está contra Deus, que estão unidos no mesmo propósito, e daqui a pouco trazer a desarmonia?
Versículo 24. Por que Deus vai fazer isso? Samuel vai explicar aqui. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os cidadãos de Siquém que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Aqui está a razão por que Deus fez isso. E olha, demorou 3 anos. Aqui que a gente vê o caráter de Deus, que ele é longânimo. A maior parte da longanimidade de Deus é que ele dá um tempo para ver se a pessoa volta atrás. Deus, várias vezes, o homem quebra a sua aliança e Deus não está assim com um rei, quebrou, pá, quebrou, pá. Não. A pessoa quebra, ai, vou receber, não vou nem sair de casa porque o pneu vai furar. Não é essa sensação que a gente tem? Quando a gente dá uma pecadinha, né? A gente já fica com medo de vir um chicote. E aí a gente pisa um pouquinho para fora, não acontece nada, dá um outro pezinho, não acontece nada. Ah, acho que Deus não viu. Ah, então tá bom. Acho que talvez nem é alguma coisa que Deus desagrada. E aí a gente, então, vai fazer jardim de infância, vai fazer colegial, vai fazer faculdade e mestrado, doutorado em pecadaria. Porque a longanimidade de Deus tanto mostra para a gente o quanto o nosso coração é perverso, mas também que nesse tempo em que ele não aplica a sua disciplina, é o exercício da sua longanimidade para que a gente comece a perceber que o pecado está nos levando cada dia mais para o buraco e o próprio pecado é o nosso castigo. Que embromação que a gente acaba entrando e a oportunidade de voltar arrependido, clamando perdão e voltando em contrição diante de Deus. Mas a gente acaba se tornando a nossa consciência má, a nossa consciência contaminada e a nossa consciência cauterizada. A gente cauteriza a consciência, e aí por causa da longanimidade. E aí a gente reclama, Deus, por que o Senhor não me disciplinou lá atrás? Porque aí eu não teria feito tanta coisa ruim. Ainda depois a gente culpa a Deus. Então, Deus suscitou esse espírito de aversão, por quê? Por causa do que Abimeleque e o povo de Siquém tinham feito conjuntamente. Então, eles eram a razão do que estava acontecendo. Versículo 25. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos que passavam pelo caminho perto deles. O que os homens de Siquém fizeram? Abimeleque saía cobrando impostos, taxas e recolhendo alimentos, que eram os tributos. E aqui o povo de Siquém colocou nos lugares, nos caminhos, nos montes, homens de emboscada que, quando esses cobradores de impostos, essas pessoas estavam levando o tributo para Abimeleque, eles assaltavam e recebiam de volta. Gente, vocês estão percebendo aí a palavra emboscada? Ela está um pouquinho em negrito e grifada embaixo. Essa palavra vai se repetir várias vezes nesse texto. Porque esse é o estilo de vida do usurpador e aqueles homens egoístas. Então, eles ficam de emboscada, trairagem. Então, esse espírito de aversão fez com que o povo de Siquém pegasse aquelas receitas que iriam para o reinado de Abimeleque. E aí, versículo 25 ainda fala, e Abimeleque foi informado disso, chegou ao ouvido dele. Gaal. Então aí Abimeleque já recebeu a notícia de que o povo estava pegando os tributos, estava ficando com os atributos, roubava os atributos que era para o rei. É interessante, né? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? É um rei usurpador que cobra tributos além do que precisava, oprime o povo, e agora tem gente que tinha feito acordo com o Abimeleque que vai lá e rouba os tributos. Isso não tem nada a ver com algumas notícias que a gente vê hoje em dia, né? Essas parcerias que parece que está tudo em harmonia, mas um está roubando mais, estão oprimindo o povo e estão roubando um do outro.
Então, o texto, versículo 25, fala, e Abimeleque foi informado disso. Ok. Daqui a pouco, em Siquém, vai chegar um cara aqui, um mau elemento, viajante, não sei, não tem nada de bom nesse cara, e ele traz seus irmãos. Ele traz com ele os irmãos dele. Então, versículo 26 aqui parece que começa um outro bloco. Então, em primeiro lugar, Deus trouxe o espírito de aversão. Em segundo lugar, o povo de Siquém começa a roubar os tributos que vai para Abimeleque, e Abimeleque fica sabendo disso. O fato de saber aumentou a aversão de Abimeleque contra Siquém. E agora, no versículo 26, vai chegar ali em Siquém um cara com os irmãos, um cara, sabe esses caras mocinho, o boy, né? Aquele cara. Daí chegou esse tal de Gaal. Gaal, filho de Ebede, veio com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. O cara mostrou uma pose que logo quando chegou, esse cara é legal. Ó, gostei do jeito dele. E aí, esse Gaal, com o povo da cidade, em determinada época, quando as frutas estavam maduras, os povos iam para o campo, pegavam as frutas, pisavam as frutas, faziam vinho e faziam um culto de louvor a Baal pela produção, pela colheita das frutas. É quase igual uma Matsuri. Você sabe para que existem esses desfiles? É um culto de louvor por causa da colheita do arroz. Bonito. Muito legal. É um desfile assim, demora ali para e os caras lá em cima lá. É para isso. Para isso que serve. E aqui tinha o Pentecostes, tinha 50 dias depois da colheita, eles deveriam estar servindo a Deus. Mas aqui, Gaal pega o povo de Siquém, vai ao campo, eles cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas. Pisar aqui não é um negócio que é ruim. Não, eles fizeram o processo de produzir vinho. Fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam, e nesse dia de festa, de louvor a Baal, foi incluído palavras de maldições a Abimeleque. Vocês percebem? Se fosse Gil Gomes, vocês conheceram o Gil Gomes? Né? Falava uma voz grossa lá, nem me lembro que ele falava tanto lá. Mas Boris Casoy, esses caras que davam notícias assim pesadas, que a imprensa, jornais no Brasil, eles vivem de notícia ruim. Esse texto aqui é um prato cheio para eles. Então, esse Gaal pegou, juntamente com o povo, tomou a iniciativa, foi no campo, cortou os cachos de uva, pisaram, fizeram ali o vinho, celebraram festas a Baal, e nesse dia de festa eles amaldiçoaram religiosamente, espiritualmente, que Baal destrua, que Baal faça isso com ele, que ele morra atrás das portas. Sabe esse negócio que tudo quanto é maldição, fizeram então contra Abimeleque. E o povo tinha confiado em Gaal, o povo de Siquém, está junto nessa empreitada aqui. Versículo 28. E Gaal, filho de Ebede, disse, nesse dia de maldições, ele se levanta do meio do povo e fala, quem é Abimeleque? E quem somos nós e Siquém para que o sirvamos? Ele é um usurpador, ele é um autoritário, um tirano. Quem é ele? E por que nós temos que servir a ele? O povo, os olhos brilharam aqui com Gaal. Não é ele filho de Jerubbaal? Quem que é Jerubbaal? Gideão. Porque Gideão tinha derrubado o altar lá para Baal, o povo da cidade de Gideão queria matar ele, ele fez isso de noite. Aí o pai dele veio falar assim, olha, deixa que, se vocês estão bravos por Baal, deixa que Baal lute com ele. O pai dele foi espertão.
E aí, então, o pessoal muda o nome de Gideão para Jerubbaal, isto é, aquele que lutou com Baal. E Baal não fez nada contra ele. Então, eles falam assim, olha, quem é Abimeleque? Quem somos nós, Siquém, para que o sirvamos? Deveríamos estar servindo a ele. Não é ele filho de Jerubbaal? E não é Zebu o seu oficial? Quer dizer, o Zebu era um representante de Abimeleque que cuidava ali da cidade, daquela região. Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Siquém. Seria melhor servir os líderes daqui de Siquém. Não está servindo um cara que está lá longe. Mas Siquém tinha dado a palavra de lealdade a Abimeleque. E agora Gaal vem quebrar essa lealdade. Vejam, quem está fazendo isso? Quem que está trazendo Gaal, um homem ímpio, para levantar essa aversão, esse instinto assim de nós vamos cada vez... Já estavam pegando os tributos, e agora fizeram uma festa, um culto aqui, e amaldiçoaram Abimeleque. E agora Gaal vem, não, vamos parar de servir a esse homem. Quem que está por trás disso? Parece que é o coração humano, é o coração humano. Mas quem está instigando? Porque tem que acontecer alguma coisa, que é o processo de disciplina e purificação do povo. Quem está fazendo isso? Não parece aqui, mas é. E aí Gaal continua, né? Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse esse povo na minha mão. Percebe o que ele está fazendo aqui? Ah, se vocês estivessem sendo liderados por mim, vocês seriam, né? Dá a entender aqui, olha, vocês viveriam uma vida tão boa. Outro usurpador, outro enganador. E ele fala, quem dera estivesse esse povo na minha mão, vocês são tão belezas, vocês são fortes, eu com vocês nós conquistaremos o mundo. Sabe aquela pessoa que infla o ego, né? Eu expulsaria Abimeleque, eu diria a Abimeleque, multiplique o seu exército e vem para cá, vamos lutar. Eu acho tão legal assim, quando vai ter luta de vale tudo, ou de, né, essas lutas assim, MMA, que os caras chegam, né, e tem uns que fica parado assim, tal, só para tirar foto, assim, fica quietinho. Mas tem outro lá, e zomba, e fala um monte de coisa. Eu sempre torço para aquele que foi, como se diz? Metido. E tem várias histórias que quando... Não sei se o cara que fica em silêncio, ele fica quietinho, não sei se aumenta a adrenalina dele. Sei que algumas vezes entra na luta, 2, 3 segundos e o cara está na lona. E aí aquele vexame, aquela vergonha, aonde foi? Tem uma história de uma chinesa que a outra pessoa humilhou tanto a chinesa, mas humilhou tanto a chinesa, que tiveram que, na hora que foi a luta, rapidamente a chinesa deu um couro na adversária e tiveram que parar ela, porque a força dela estava fora do controle. Não sei se vocês já viram esse vídeo. O negócio... Das meninas ali também, né? Quantos homens tinham lá? Não sei. 6 e 3 meninas, mas deram bonito, né? Teve uma que levou, caiu no chão, a outra levanta aqui. Mas, olha... E aqui, Gaal está falando, eu expulsaria Abimeleque, eu diria a Abimeleque, multiplique o seu exército e venha lutar. Você já viu pessoas assim? Se isso estivesse na minha mão, eu faria melhor. Eu desbravaria, eu resolveria todos os problemas. É o cara cheio de si. Né? Versículo 30. Quando Zebu, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebede, ficou furioso. E enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo... Vocês percebem que o negócio está um bololô aqui, um traindo o outro, um fazendo negócio. Não se confia. Nesse nível onde Deus não está, não dá para confiar em ninguém. É tudo traíra.
Versículo 31. E enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponha-se novamente a palavra, emboscada no campo. Levante-se pela manhã ao sair o sol e ataque a cidade. Quando Gaal, com a sua gente, sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Então Zebu está governando lá, ele não faz nada. Mas ele manda secretamente um fax lá para Abimeleque, falando: o negócio aqui está ficando feio. Um tal de Gaal aqui está alvoroçando o povo de Siquém para irem contra você. Junta o pessoal aí, faz uma emboscada, vem aqui, fica ao redor da cidade e pega esse cara de jeito. E faça o que você tiver ao seu alcance. Isso é, faça o melhor que você puder. Versículo 35. Assim Abimeleque se levantou de noite, ele recebeu o recado, e todo o povo que estava com ele se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Abimeleque é estrategista. Ele herdou, parece um pouquinho isso, de Gideão. Então ele divide o povo ali, não ficou tudo um bolo só, mas dividiu em 4 grupos ao redor da cidade. E aí, versículo 35, olha só que coisa legal. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Ele não está sabendo. Com isto, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Então, Gaal foi lá e ficou na porta da cidade, está lá. E, nesse meio tempo, enquanto ele está ali na porta da cidade, os homens de Abimeleque se levantaram lá onde eles estavam, nos montes lá. E aí, como está longe, Gaal viu aquele povo e disse a Zebu, não está sabendo de nada: Veja, vem gente descendo do alto dos montes. Olha só, se lembra, Zebu é o que deu notícia lá para Abimeleque. E Zebu aqui do lado de Gaal fala assim: você está vendo as sombras dos montes. Elas se parecem com homens. Não se preocupe. É sua imaginação. Você tem miopia. É que a sombra bate por causa dos montes, então o sol vai se pondo, então parece que são pessoas. Não é nada, não. Você não está enxergando direito. Versículo 37. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então, olha só o que tem na nação de Israel, né? Tem lugares assim, tem lugares, carvalho, de adivinhos. O povo consultava, não consultava mais Deus, estava consultando espiritismo, mortos, já estava. Então, tinha lugares até famosos. E vem vindo gente. E uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. E ele não adivinha o que é. Versículo 38. Então Zebu disse a Gaal: Onde ficaram agora as suas ameaças? Né? Cadê aquele homem que falava: se esse povo estivesse na minha mão. Se eu lutasse contra Abimeleque. Cadê aquele cara? Por que você está com medo, está tremendo com vara verde aí? Não foi você quem dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois, então, sai agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente do cidadão de Siquém e lutou contra Abimeleque. Aquele cara fanfarrão, agora tem que honrar as calças que veste. E sai contra Abimeleque. Vocês estão percebendo tudo que está acontecendo aí? Né? Um fanfarrão, Abimeleque, o Zebu. Deus está suscitando um espírito de aversão e isso vai cada vez mais ficando pior. Versículo 40. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele. Cadê o valentão? E muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Versículo 41. Abimeleque ficou em Arumá, uma cidade perto. E Zebu, que era o governador da cidade, expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. Agora o cara teve coragem, teve força, teve poder,
que se ele fizesse antes, o povo da cidade ia contra Zebul, agora Zebul retornou o poder, a força, a moral, e agora ele expulsa Gaal, manda Gaal embora, e juntamente com seus irmãos. Versículo 42, a história continua. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo e Abimeleque foi avisado disso. Num dia tem essa derrota de Gaal, no outro dia o povo sai para o campo. Para lutar? Para trabalhar? A gente não sabemos. Só que Abimeleque ficou sabendo que, após um dia de vitória, o povo de Siquém foi para o campo. Saíram, as cidades eram fortificadas, eles saíram. Então Abimeleque reuniu os seus homens e os dividiu em 3 grupos, e o pôs de emboscada novamente no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e o atacou. Isto é, o povo se colocou numa situação de fragilidade. Num dia tinha tido uma batalha, no outro dia eles saem da cidade. E Abimeleque eles pensaram que Abimeleque tinha voltado para a sua cidade. Não, ele ficou pertinho ali. E quando ouviu que o povo foi trabalhar como se nada tivesse acontecido, Abimeleque vem e ataca eles. Versículo 44. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade. Então o povo sai para o campo, Abimeleque vem e fica na entrada da cidade. As cidades eram a fortaleza do povo. Não tinha... Era o socorro, porque eram cercadas, não tinha pólvora, e o máximo que podia era atirar flechas, alguma coisa. Então, dentro de uma cidade, o povo está tranquilo. É a ideia lá de Jericó também. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos que estavam no campo e os destroçaram. A palavra é forte aqui. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Era uma forma que o pessoal usa, né, das batalhas antigas, quando derrotavam uma cidade, um local, eles espalhavam muito sal, porque o lugar ficava infértil. Tudo ficava ruim. Então, era uma forma assim de dizer, nós ganhamos. Né? Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso. Tinha uma torre fora da cidade de Siquém. Então, todos os cidadãos da torre de Siquém, que era um lugar, uma torre mesmo assim, souberam que Abimeleque tinha feito isso. Eles correram e entraram na fortaleza no templo de Baal-Berite, Er-Berite. Então, para se proteger, era uma segurança tranquila. A forma de destruir uma torre naquela época era sitiando, era cercando até acabar o alimento, acabar a água que eles tinham, ou o pessoal pedia trégua, ou começava a morrer. Só que você tinha que ter esse alimento. Tinha que ter um grupo grande para fazer revezamento, trazer alimento, trazer água para esse povo. Então, a vantagem, muitas vezes, era de quem estava na torre. E os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de Er-Berite. Estamos protegidos por Baal-Berite. Isso é o Baal local aqui, do templo que está aqui. Versículo 47. Então, você vê que Abimeleque, desde aquele momento lá que começaram a pegar os impostos no caminho, ele está com a fúria cada vez mais. E o povo, em vez de voltar atrás, também está agindo. E aqui, você vê, o povo está no campo, as palavras foram usadas, destroçaram. Né? Como que as palavras que foram usadas? Destroçaram, arrasou, colocou sal. Então, o processo de purificação, de acabar com o povo que quebrou a aliança, que está contra Deus, está sendo usado. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então, ele subiu o monte Salmão, ele e todo o seu povo, Abimeleque. Abimeleque pegou um machado, então ele vai para o monte, o povo, os homens que estão com ele, aí ele pega o machado
e corta o galho de uma árvore. Ele levanta esse galho, pôs no ombro e disse ao povo, os homens que estavam com ele: o que vocês me viram fazer, façam também vocês. Essa é uma expressão que Gideão falou, nos lembra? Né? Eu estou com a tocha, estou com o fogo, estou com o jarro, estou com a corneta, fiquem um do lado do outro. O que vocês me virem fazer, façam também, fiquem firmes. Abimeleque vai fazer a mesma coisa que Gideão. Ele pegou um machado, cortou um tronco ali, um galho, colocou no ombro e fala: o que vocês me viram fazer, façam também. E depressa. Então a ira está tão grande que nada tem controle. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Cada um cortou alguns galhos, colocou ao redor da fortaleza, o povo está lá dentro, e ele está com fogo nesses galhos. Assim, desse jeito, por causa disso que eles fez, morreram todos que estavam na torre de Siquém, viraram churrasquinhos. Mais ou menos 1.000 pessoas, homens e mulheres, provavelmente crianças também. Gil Gomes teria um prato cheio, né? Aqueles jornais do Datena. Nossa, isso aqui. Versículo 50. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade. Então ele sai dali, ele queima o pessoal, aí ele vai para uma outra cidade, que chamava Tebes. Ele sitiou a cidade, ele cerca a cidade. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, igual a de Siquém, só que agora é dentro da cidade, no meio da cidade. E todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, fugiram para lá. Quer dizer, repetiram a mesma coisa que o pessoal de Siquém fez. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço, ficaram lá em cima, olhando lá para baixo. Abimeleque veio até essa torre, ele conseguiu entrar na cidade, ele veio, conseguiu chegar até essa torre, lutou contra ela, fez algumas coisas, e se aproximou da porta para incendiar a porta. Mesma coisa que ele fez com o pessoal de Siquém. Mas aí tem um mas. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho. Os moinhos eram duas rodas, né? Uma em cima e uma embaixo. A de cima era menor, a de baixo era maior. A de cima mais ou menos 25 quilos. Mas uma mulher lá de cima pegou uma dessas pedras, 25 quilos, lá de cima, jogou sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. 25 quilos, não sei a altura aqui, mas 10 metros de altura não é mais 25 metros, não é mais 25 quilos. Qual é o problema disso? Abimeleque procurou. Ele estava sendo usado por Deus, mas ele também precisava da disciplina. E aí essa mulher agora parecia novamente mais uma vitória, mais uma facilidade. Vou fazer o mesmo, porque dá certo. Mas eles não estavam com Deus. Pelo contrário, é Deus que está levantando, suscitando esse espírito de aversão. Versículo 54. Então Abimeleque chamou depressa ao moço. Todo general assim tinha um rapaz do lado, que era o cara que dava água, fazia alguma coisa, mandava um recado e tal. Então chamou esse moço, o seu escudeiro, ele disse: tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. Então o moço o atravessou com a espada e ele morreu. Estamos guerra aí entre Israel e o Hamas, os palestinos. E de vez em quando passam cenas lá do exército de Israel, você vê mulheres. Né? Esses rapazes aí que tentaram fazer esse mal com as meninas foram dar uma surra neles. Mas, que legal, é aquelas lutas MMA, tal. Mas, naquela época, se esse vídeo fosse passado, esses rapazes estariam condenados a vida toda por terem apanhado daquele jeito dessas jovens. As mulheres não iam para a guerra. Então, nós temos lá Gael, né?
com Baraque, Baraque vai fazer tantas coisas para derrotar o exército de Sísera, mas porque Gael matou Sísera, Débora falou: Baal, você vai fazer uma empreitada. Você deve obedecer o que Deus vai mandar você fazer. Mas quem vai levar a honra vai ser Gael, vai ser uma mulher. Isso era, ao mesmo tempo que era uma coisa bonita pela nação de Israel, que uma mulher que não podia ir para a guerra, não podia usar armadura de homem, roupa de homem de guerra, de repente ela, com a coragem, com a fragilidade, dá o último golpe para conquistar a batalha. Então, essa seria a maior desonra, seria a honra para a nação de Israel, uma coisa surpresa, inédita, mas seria uma marca total de desonra para o inimigo. Vergonhoso. Era uma vacalhação de Deus contra esses povos. E aqui, novamente, a coisa se repete. Uma mulher sem espada, com equipamento de trabalho dela, pega algo até pesado, simplesmente ela contou com o peso e a altura. Não sei se ela teve a intenção de acertar ele, ou de repente jogar alguma coisa. Mas aí o dedo de Deus vai lá e pega, mesmo que a roda foi para lá, Deus traz para cá, para acertar a cabeça, para humilhar. E aí o cara, quer dizer, ainda com um pouco de capacidade para pensar, ele tenta provocar um engano para que ele demonstrasse que ele tinha morrido pela espada, lutando. É esse nível que chega o homem que busca a usurpação e quebra a aliança com Deus e faz tanto mal. Olha o versículo 55. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. O que quer dizer isso? O problema foi resolvido. Embora. Quando um povo, um grupo de pessoas se desvia de Deus, vão lutar por pessoas ou por coisas que só levam à desgraça, à destruição, à intriga, a perdas de vida. E não somente perdas de vida por causa de acidentes geográficos, mas perda de vida por causa da maldade. E aí, quando o instigador, quando essa pessoa para de existir, parece que o povo cai em si. E aí vai para casa. E tem paz novamente. Várias vezes isso acontece. Líderes mundiais, muitas vezes, eles levantam uma nação e a nação luta pela honra, pela palavra, pelo discurso. E, de repente, quando esse cara morre, para que a gente fez tudo isso? Para que a gente pagou um preço tão caro por isso? Veja o versículo 56. Se lembra que a última vez que a gente viu a palavra Deus foi lá no começo, versículo 22. Acontece tudo isso. E agora, no versículo 56, novamente, vai aparecer a palavra Deus. Assim, isto é, dessa forma, com esses eventos, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. História trágica, história sangrenta, história arrasadora, cruel, impiedosa. Então, por causa que Deus tinha avisado Abimeleque, através de Jotão, avisado o povo de Siquém, olha, não façam isso, porque ele vai queimar, e literalmente queimou, vai queimar vocês e vocês vão queimar ele. Não haverá resultado útil
dessa união entre o usurpador e um povo egoísta. Então, por causa disso, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. Ele acabou com a genealogia, a descendência de Gideão. Versículo 57. De igual modo, isto é, do mesmo modo, com esses eventos, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado, financiado aquele massacre que Abimeleque fez com os irmãos. Novamente, um outro assim. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, que significa Deus é perfeito, filho de Jerubbaal. Não sei o que está passando pela sua cabeça. Foi coincidência as coisas? Foi uma trajetória simplesmente errada? Sem controle? Que de repente chega a esse ponto? Não. Deus é longânimo, permitiu 3 anos, mas chegou um ponto em que o limite de Deus chegou ao fim. E ele tinha avisado antes. Jotão, do alto de uma rocha, gritou para toda a população: vocês vão se dar mal. Abimeleque e as terras de Siquém não vão por esse caminho. Não sei quantas pessoas você já avisou que você chega assim e fala: olha, não vai por esse caminho, volta para trás. E a pessoa não está nem aí. Você até faz um cálculo para ela: olha, está vendo? Pode acontecer isso, isso, isso. Pode. A pessoa: você é muito negativa. Você é muito negativo. Você é muito para baixo. Claro que não vai acontecer. E se acontecer, eu sou forte, eu aguento. Aí nós temos exemplo aqui de Zebul, de Gaal, Abimeleque, o povo de Siquém, o povo da outra cidade também. Essa narrativa é meio... Por isso que eu falei que, né, se as crianças estivessem aqui, né, vendo tanto sangue, tanta maldade, tanta crueldade, a narrativa é justamente essa frase aqui: o reinado ímpio do usurpador chega a um fim trágico e vergonhoso. Não tem futuro. Pode até demorar muitos anos, mas o fim será vergonhoso e trágico. Algumas frases para a gente pensar. Se você não concordar, ou se tiver uma... Aqui a gente podia já começar a conversar. Veja essa frase. Eu acho que o Júlio já falou isso aí, quando falou sobre o livro de Abacuque. Deus usa o mal para fazer o mal que vai gerar um bem. E Deus, ao fazer isso, ao usar o mal para fazer o mal que vai gerar um bem, ele não se contamina, ele se mantém puro, justo e bom. Abacuque chega para Deus e fala assim: Senhor, que todos os profetas, eles falam em nome de Deus contra o povo. Eles falam: nós estamos pecando, nós transgredimos a lei. Abacuque faz o contrário, ele vai para Deus e reclama. Ele, num certo sentido, ele tem essa liberdade, essa intimidade com Deus. Deus, o senhor não está vendo que a justiça é torcida, tem corrupção? O senhor não vai fazer nada, Deus? Se o senhor é santo, soberano, por que esse mal está existindo? Aí Deus chega para Abacuque e fala assim: Abacuque, eu estou realizando uma obra entre vocês que depois que terminar aí, quando ela for contada para vocês, vocês não vão acreditar. Deus, eu sei. Quanto a isso, tranquilo, o senhor é soberano, o senhor é criativo, o senhor é poderoso. Não, isso aí não tenho dúvida. Mas como que é, Deus? Eu vou usar os babilônicos, os caldeus. Eles vão levar o seu povo para um processo de disciplina, para um processo de purificação. Mas Deus, o senhor vai usar o mal, o ímpio, o violento, para trazer disciplina para o povo, para purificar o povo? Então o senhor vai se contaminar, porque o senhor é puro, bom e santo, justo, reto, perfeito. Deus fala: não, Abacuque, não, eu não me contamino. Aí Abacuque tem esse choque, Deus não explica muito, e aí ele fala: olha, ainda que não há gado, ainda que não aconteça isso, ainda que eu obedecendo a lei, as coisas que são previsíveis, são previstas de eu receber por causa da minha obediência, não aconteça, eu vou confiar no Senhor.
Então, Abacuque, ele pula de um grau de causa e efeito para um grau de confiança total em Deus, independente se as coisas vão acontecer ou não, do jeito que ele queria. Então, Deus usa o mal. Isso, agora nós podemos usar isso. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Deus usou o mal daqueles líderes de Pôncio Pilatos, de Herodes, para fazerem o mal. O que eles fizeram foi mal. E o mal foi matarem, crucificarem, julgarem Jesus, zombarem de Jesus. Então Deus usou o mal, eles, para fazerem um mal para Jesus, para que com isso gerasse um bem. Para que isso, a nossa salvação, o resgate, o preço do nosso resgate fosse pago. E mesmo assim, em todo esse processo, Deus se manteve puro, justo e bom. É difícil para a nossa cabecinha entender isso. Somente Deus é o limite para impedir e aplacar a maldade do usurpador. Algumas vezes a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer pegar alguma coisa para impedir o mal, o ímpio de fazer o que ele faz. Algumas coisas a gente consegue, algumas coisas legais. Mas, nesses momentos, a gente tem que jogar o problema para Deus, mesmo que a gente receba um preço caro por causa do ímpio. Nesse momento, jogue para Deus. E o recurso que a gente tem é a oração. E confiar no tempo de Deus, confiar na forma de Deus. Então, nessas situações, a nossa oração deve ser intensificada e descansar, tirar todo o fardo que está sobre as nossas costas, em ver aquela maldade, em ver aquela corrupção e jogar para Deus. E manter o nosso testemunho, não se envolver com o agir com esse mundo corrompido. Terceira frase: o usurpador procura poder e glória, mas encontra vergonha em seu fim trágico. A atração do poder e da glória é algo tão terrível, tão forte no nosso coração. E quantas pessoas que tiveram experiências muito bonitas de servirem a Deus por um tempo, tiverem um contato com o povo de Deus, mas por causa da fama, da glória, se deixam corromper. Eu não conheço, mas tem uma cantora gospel famosa, e tinha um rapazinho também, quando era moleque, era muito famoso, e todas as igrejas convidavam, tanto a moça. Agora estão buscando outros cantos para cantar, para usar o seu poder. O dinheiro, a fama, o desejo carnal se corromperam e usurparam algo que não pertence a eles. A vergonha e o fim é trágico. Só lembrando aqui, né, a traição ou emboscada é o meio de vida e também o fim do usurpador. Tem pessoas até no meio do povo de Deus que usam a traição, a emboscada, o oportunismo, para prejudicar pessoas do próprio povo de Deus, para prejudicar igrejas, pessoas que destroem igrejas. Então, o usurpador, ele é caracterizado por... Vocês viram quantas vezes, não sei se foi 4 ou 5 vezes, a palavra emboscada num trecho. É aquele negócio de ficar escondidinho, fingindo, quietinho, em silêncio, mas na hora, tchá, aproveita. Não sei se eu escrevi certo essa palavra, essa frase aqui. Antes de Deus derramar seu juízo, Ele sempre envia a mensagem para arrependimento. A mensagem não é fábula, ela é real, e a nossa mensagem que a gente tem que dizer para que as pessoas se arrependam é Jesus Cristo. Entenderam? Deus está para derramar o seu juízo sobre a terra. E antes dele derramar, ele está enviando a mensagem para arrependimento, para que cada um de nós se arrependa e volte para ele, com clamor, com contrição no coração. E essa mensagem já foi enviada já há 2000 anos, já era profetizada no Antigo Testamento, foi concretizada na pessoa de Jesus Cristo, e é a mensagem que a gente tem que pregar agora.
Jesus Cristo, a mensagem de Jesus não é para o homem preencher o coração vazio dele. Não, o coração dele está cheio, ele precisa remover, precisa esvaziar o seu coração. E vai encontrar escape para o trágico fim vergonhoso somente em Jesus. Eu coloquei mais 2 frases aqui, que tem a ver uma com a outra. O preço da desobediência é sempre maior do que pensamos em arcar. O nosso coração nos anestesia, nos cega. E nos cega a nós mesmos, mas imagine a cegueira que as pessoas que não creem em Deus têm. Elas estão caminhando por uma destruição vergonhosa, terrível, triste, e não só por 2 minutos ou 3 minutos, mas eterna. Por mais que a gente tente ter uma ideia de como vai ser a ira de Deus derramada, tanto naquele momento, mas como por toda a eternidade, para avisar esses nossos amigos, parentes, de que está destinados a ele a ira de Deus, um castigo, uma condenação terrível, um golpe na cabeça, definitivo. Por mais que a gente tenta ilustrar com alguma coisa, o fogo do inferno é assim, a gente não consegue imaginar. E as pessoas não conseguem calcular o preço da desobediência. O preço que é estar afastado e rejeitar a Deus. É impossível a gente calcular. Por outro lado, a obediência possui recompensas maiores do que podemos merecer. Tem um texto na Bíblia que a maior parte das pessoas param no meio do versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente para aqui. Mas o que vem a seguir fala, mas o Espírito nos revelou. A ideia é que a salvação, o projeto assim de sermos um povo de Deus que vai morar para sempre com Ele, justificados, tendo uma capacidade para não pecar, perdoados eternamente, imortalizados, glorificados, servindo a Ele com amor por aquilo que Deus é, adorando Ele por toda a eternidade, num lugar que, João tentou explicar para nós, mas ele não dá nem para... vai ser assim, assim. Não, João está tentando a gente, é bom demais. Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração a que Deus tem preparado para nós. Mas o Espírito Santo nos revelou. Isto é, ele falou, tem um lugar bom. O próprio Jesus, pessoal, fique tranquilo, eu vou preparar moradas. A ideia é que a coisa mais importante, não importa qual a materialidade, qual é o visual, qual é a sensação que é estar, nós estaremos com acesso total, integral, eterno a Deus. Coisa que nunca, nem a nação de Israel conseguiu. Somente alguns minutinhos o sacerdote conseguia entrar na presença de Deus. Se ele demorasse, ele seria morto. E Jesus Cristo conseguiu. E nós já podemos desfrutar disso. Nós já temos aperitivos aqui na terra. Esse momento que nós estamos juntos, como igreja, entramos na presença de Deus, não somos fulminados. Nós podemos cantar, podemos ouvir a sua voz, podemos orar em nome de Jesus. E aqui ainda, não é tão bom. A gente tem um pouquinho de frio, um pouco de desconforto, estamos com um pouco de sono, tivemos que caminhar, gastar um tempo, temos que voltar para casa. Mas não tem lugar melhor para a gente começar a se acostumar com aquilo que vai ser eterno. A obediência, ela só promove a fé no nosso coração, de que vai ser bom demais. A desobediência, ela nos cega. Ela fala, não vai acontecer nada. Fica frio, segue a sua vida. Segue o que o seu coração está falando. Você está bem. Os outros que são ruins, os outros são hipócritas.